conta, tem muita bomba por aí, menino. Menina, como é que tá a coisa hoje? Sim, olha, sexta-feira 13. Eita, 13 pra muita gente aí, é? Olha, tá, viu? Tá, a gente vai falar aí de fim de relacionamentos, né? É um dia que... Olha, gente, hoje é um dia bom pra vocês fazerem todas as mandingas, todos os rituais, tudo pra, assim, tirar o urucubaca, né? Sexta-feira 13, pra não pegar nada de ruim, né? Uhum. Tem dois casais aqui que chegaram ao fim, a gente vai comentar daqui a pouquinho sobre isso. Um deles parece que tá bem ressentido com o fim da relação, não esperava. Daqui a pouco, a hora que eu falar do desabafo deles, vocês vão perceber que parece que ele não tava, que uma das partes não estava tão afim assim de terminar esse casamento. A gente vai falar os detalhes já já pra vocês. E vamos falar da história do Wesley Safadão e da Milady Mihaly. Esse sobrenome, Milady, me desculpe, é muito difícil, né? Bom, a gente tem mais detalhes aí sobre o processo, sobre a revisão da pensão do pequeno Yudi. A gente conta os detalhes já já pra vocês também, tá bom? E vamos falar de uma outra polêmica. Uma novela mexicana aí que tava meio esquecidinha. Vamos resgatar ela hoje aqui, viu, Galdino? Uma não. Duas novelas mexicanas, vai. Duas novelas mexicanas. Tem duas aí, uma na sequência da outra. Eita. Então, se você tava com saudade, se prepara que hoje tem atualizações dessas novelas aqui pra vocês, tá bom? Muito bom. Então, Galdino, já prepara a nossa trilha sonora, que daqui a pouquinho tem continuação de novela, novos capítulos aqui no Revista. Me conta antes quem faz aniversário hoje. A gente começa com o super talentoso Harrison Ford fazendo aniversário hoje. Parabéns pra você. Parabéns, gosto muito. Vamos para o primeiro. Ixi, primeiro, você tem mais. Tem cantor na parada. Sexta-feira, vamos ver se ela vai ser 13 pra mim ou não. Se bem que eu falo assim por brincadeira, porque eu acho que hoje é um dia de sorte mesmo, de verdade. Vamos lá? Quem é o cantor, Gal? Quem é o cantor? Cores do mar, festa do sol, vida é fazer todo o som. Dá uma dica pra eu lembrar um primeiro nome. Primeiro nome. Tá. Ou o segundo, enfim, alguma coisa que me ajude, porque fugiu. Nossa, é que eu tô pensando na dica do sobrenome, que eu ia falar assim, é o mesmo nome da minha clínica. Dentista. Você não vai saber. Eu não gosto. Foi. Eu não sabia qual era a sua clínica, tá? Mas veio. Veio do além. Veio do além. Eu tava lembrando aqui. Além do sexto e 8º andar. Olha eu aqui fazendo Parabéns. propaganda da minha dentista, né? Tudo, beijo pra elas, inclusive. Hoje é aniversário do seu ídolo. É? É. Quem? Ricardo Boechat, fazendo aniversário dele. Jura? É verdade. Eu vi o rádio hoje. Ele nem tá no ar hoje. Ele tem um compromisso em outro lugar, em outro estado, então eu não vi. É um compromisso hoje. chamado aniversário, né? Ele foi comemorar trabalhando, porque esse aí não tem tempo ruim pra ele, não. Ele trabalha domingo, não tá nem aí. Maravilhoso. Parabéns. Muita saúde pra continuar passando pra gente todo esse cabeção, esse seu conhecimento, que eu sou muito fã. Fã de carteirinha. Eu gosto dele também, viu? Hoje também é aniversário da Lília Cabral, que, tá trabalhando pra Dedéu aí já na nova novela das 9. O Sétimo Guardião, já tá lá na Globo se dedicando bastante. Outra que eu adoro demais, a Catarina Abdala também, que tá fazendo aniversário hoje. Parabéns pra você, Catarina. Esse ator que eu também admiro bastante, Murilo Benício. Parabéns pra você, Benício. E, inclusive, ele e a mulher dele, a Débora Falabella, eles compraram os direitos de uma série que eu amo de paixão e que eles vão fazer a versão brasileira, chamada Dr. Foster, uma série britânica. Tá naquela plataforma lá, menina. Te recomendo, são 5 episódios só. Gente, como é que você consegue conhecer tanta série? Ai, que inveja boa, viu? Que coisa maravilhosa que é poder assistir essa série. Então, essa daí eu tive que assistir ano passado, quando eu fiz aquela viagem, porque eu ia entrevistar o elenco e tudo mais. Tá. É verdade, tem coisa que é trabalho também, né? Aí eles compraram o direito dessa série, vão fazer. Menina, essa série é maravilhosa. Então, olha aí. É maravilhosa. Quem tem aí aquela plataforma de streaming, eu recomendo. Dr. Foster, tá, gente? Já sei o que fazer. A próxima vez que eu tiver um tempinho pra assistir alguma coisa, em vez de assistir um filme ruim, como eu te contei ontem, eu vou ligar pra você. 5 episódios, gente. Nossa, e cada episódio, assim, é um tapa na cara, é maravilhoso. Depois eu te conto mais detalhes do que é essa série, tá? E hoje também é aniversário do ator Colton Haynes. Parabéns pra você, Colton. Parabéns. Deixa eu mandar um beijinho pro Otávio também hoje. Ele é afilhado da Fran.
É a nossa diretora interina agora. E ele é um fofo que tá fazendo, sabe quanto? Quanto? 1 aninho. Oh, meu Deus do céu. Coisinha gostosinha, Eu beijo pra você, fofura. te mordendo, eu nem te conheço, mas já quero Ai, te mas morder. deve ser Criança. demais, né? Se a senhora tá falando, eu acredito. E criança de 1 aninho, né? Aquela fase deliciosa, gente. O Kai levanta. Pois é. Gostoso. Parabéns, viu, fofura? Vamos começar? Sim, vamos. Ah, ontem esqueci de mandar um beijo pra minha amigona Clarice Cardoso, que fez aniversário também. Um beijo enorme pra você, meu bem. Te Quantos amo cancerianos muito. maravilhosos, né? Eu tenho... Ah, eu não sei. Eu fico falando assim, conheço cancerianos maravilhosos, leoninos maravilhosos. Gente, tipo... É que você tem muitos amigos. É que eu conheço muitas pessoas maravilhosas. Que bom. Eu tive essa sorte. De todos os signos. Não é? É. Principalmente os cancerianos aqui. Deixa eu puxar uma sardinha. Já puxando a brasa pra nossa sardinha aqui. Exato. Puxar o saco da amiga, né? Muito Que bom. bom. Vamos começar de novela mexicana já ou não? Novela mexicana não, amiga. Ah, e a Vamos contar continuação esse do assunto de babado. ontem. Sim, pois é. O Léo Dias ontem trouxe atualizações a respeito daquela treta judicial. A gente pode chamar de treta judicial, sim, gente. Entre a Milady Mihaly e o Wesley Safadão. Ontem o Léo Dias fez uma atualização aí dessa história, falando que o Wesley Safadão conseguiu antecipar na justiça a audiência de revisão da pensão do pequeno Yudi. Ele protocolou lá o pedido, já era tipo umas 10 horas da noite, gente, super tarde, foi aceito. E aí eles vão antecipar essa audiência para fazer a revisão. Ontem, inclusive, né, eu estava acompanhando o Léo Dias lá no programa dele no SBT, e aí ele trouxe alguns detalhes que a gente não tinha conhecimento, né? Só para vocês terem uma noção, a pensão que o Wesley Safadão é obrigado a pagar em juízo para o Yudi é de R$ 9.500. R$ 9.500. É um dinheiro alto, porém é aquilo que a gente estava comentando aqui essa semana, né? É um valor alto, gente, mas se você for parar para pensar perto de todos os ganhos que o Wesley Safadão tem, chega a ser irrisório esse valor, né? Dá pra dar uma condição bem confortável pro filho dele, pra criança, com toda certeza, né? E outra, né? O Wesley Safadão, tendo um grande poder aquisitivo, ele já é pai de uma outra criança, que é fruto da relação dele com a Tiane Dantas, e a Tiane tá grávida do segundo filho do Safadão. Então, o padrão de vida que essas outras duas crianças têm, morando sob o mesmo teto do Wesley Safadão, é inversamente desproporcional. Inversamente proporcional. Não. É desproporcional em relação ao padrão de vida que ele teria com a Milady, né? Que o pequeno Yudi tem com a Milady. Assim... Embora a Milady tenha o emprego dela e tudo mais, o Yudi não tem o mesmo padrão de vida morando com o pai morando com a mãe do que morando com o pai. Claro, né? sem dúvida. Mas existe um outro lado, assim, que eu gostaria muito de ouvir o lado do Wesley. Eu também. Porque tá dando ruim pra ele tá deixando, né, essa história tomar um corpo que muitas vezes não precisaria se ele tivesse uma justificativa bem plausível pra essa revisão. Porque eu já ouvi casos de gente que pediu revisão de pensão, porque o que acontece? Por exemplo, dá 9. Os custos que essa mãe tem com as crianças giram em torno, por exemplo, de 5. E 4 fica pra mãe. Pra ela pagar outro tipo de despesa da casa e não sei o que e tal. Aí o que ele de repente pode estar... Não tô fazendo julgamento aqui da situação da Milady e do Wesley. Tô dizendo que eu já ouvi situações que giram em torno disso, né? Então daí a pessoa usa essa sobrinha, essa gordura, pra pagar outras despesas pessoais dela. Então, assim, eu não sou mais seu marido, não quero pagar a despesa tua, quero pagar a despesa do meu filho. Então não sei se é o caso. Mas já vi situações em que isso pode acontecer. Sim. Então eu gostaria muito de ouvir o lado do Wesley logo. Claro. Se for esse o caso, ou qualquer outro que justifique essa revisão, né? Porque realmente, eu não sei, que idade o menino tá hoje? O menino tá com 8 anos. 8 anos. De repente, se ele estuda numa escola cara, se ele faz cursos extracurriculares que tem, né, valores, pode chegar a 9 mil, sem dúvida nenhuma. Mas 9 mil é uma grana, se for pensar. É uma baita de uma grana. Né? E tem um adendo também nessa história, que ontem o Léo Dias soltou lá no programa do SBT, que, assim, isso não é feito de maneira, como posso dizer assim, declarada, mas parece que é uma rotina. Além desses R$ 9.500 que o Wesley Safadão paga obrigatoriamente aí na pensão, o Léo Dias disse que parece que o Wesley Safadão dá um dinheiro extra para a Milady, além desses R$ 9.500. Então, assim, é uma informação que vai em defesa do Wesley Safadão. Sim. E esse valor extra que ele supostamente daria para o filho, né, para a mãe do filho dele, chegaria aí na casa dos R$ 10.000. Então, em vez dos 9.500, a Milady receberia em torno de 20 mil. O que está deixando, né, a Milady chateada nessa história é porque com esse pedido de revisão,
teoricamente, o Wesley Safadão quer pagar somente aquilo que a justiça está ordenando, que são esses R$ 9.500, que já é um valor alto. Só que aí eu volto lá para a entrevista que a Milady deu para Antônia Fontinelli no canal. A Wesley Safadão, numa das determinações, numa das especificações ali do dinheiro que ele paga para o menino e tudo mais, ele coloca lá o valor de R$ 1.500 para uma babá, né? E aí a Milady faz uma observação que vale a pena a gente fazer um reforço aqui. É R$ 1.500 para pagar uma babá. Só que o salário de uma babá, né, em período integral, numa cidade grande como Fortaleza, em uma cidade cara... Deve ser mais do que isso. É mais do que R$ 1.500. Deve ser mais do que então, assim, essa gordurinha, esses R$ 10.000 extras que o Wesley Safadão supostamente paga para a Milady, são para outros custos. É para coisa assim do tipo... Olha, o meu filho passou em tal lugar, tá com vontade de fazer tal coisa, eu tenho esse dinheiro de reserva. Então, assim, a Milady, é que nem eu comentei aqui, gente, que muita gente também acabou criticando e tudo mais, mas existe esse fator. A Milady, ela trabalha, ela tem o dinheiro dela, né? Ela não depende do Wesley Safadão para viver. Quem acompanha ela nas redes sociais vê que essa moça está sempre fazendo campanha e tudo mais. O que ela está reivindicando é que o menino não passe, não tenha uma desigualdade, né? Não chegue na casa dela, como é guarda compartilhada, e metade do tempo tem que ficar na casa da mãe, metade do tempo na casa do pai, é que o menino não sinta esse choque de realidade, né? No tempo em que passa na casa da mãe e no tempo em que passa na casa do pai. É utopia ela achar que ela vai conseguir oferecer o mesmo padrão de vida que ele tem na casa do pai. Não vai conseguir. Fato, não vai ter jeito. Mas também chegar a tirar roupa, devolver brinquedo, essas viagens demais. aí viajou fortíssimo, né? Isso é aí tá demais. submetendo a criança a uma situação degradante. E a gente sabe que nessa fase, né, da infância, a gente já passou pelos nossos 8 anos de idade, gente. Meus pais, por exemplo, eles se separaram quando eu estava mais ou menos nessa faixa etária. Então, assim, eu, enquanto criança, eu olhava assim, eu via que na casa da minha mãe, de repente, tinha um pouco mais de conforto do que na casa do meu pai. Obviamente que, por uma questão de conforto, eu falava, não, eu acho que eu prefiro ficar um pouco mais de tempo na casa da minha mãe do que na casa do meu pai. A criança automaticamente vai criando algumas conexões, não é porque ele gosta mais da mãe ou do pai. Então, vamos supor, ele vai para a casa do pai. Ela na casa do pai tem um parque de diversões armado. Tem situações marcantes, né? Que ficam muito marcadas nessa fase, né? Sim. E aí tem um parque de diversões lá para o menino brincar e tudo mais, e tudo pode, que não sei o que lá. Aí volta para casa da mãe, tem um padrão de vida inferior. E aí o menino começa a desenvolver comportamentos ruins, né? Então, assim, tem muitas coisas que estão em jogo. E uma das coisas que, assim, eu pontuo muito aqui, é a preocupação da Milady com esse filho. Gente, eu reforço, quem não assistiu a entrevista que ela deu para Antônia Fontinelli, eu recomendo que assista. Porque dá para ver que essa mulher, ela só está preocupada única e exclusivamente com o filho. Ela não se preocupa consigo mesma. Ela não fala assim, e o meu padrão de vida vai cair. Ela não fala em nenhum momento sobre ela. É sobre o filho o tempo todo. Então, por que, se de repente é esse o caso que eu comentei aqui, dessa gordura, dessa sobrinha que ele está desconfiando, pode ser isso, né? Por que em vez de pedir uma revisão de pensão, ele não pede uma prestação de contas e pede para que, se de repente existe essa gordura, que o dinheiro vá para uma poupança, para um fundo, para uma previdência privada, já para ir colocando ali, sobrou 2 esse mês, sobrou 1.500 esse mês. Em vez deles ficarem nessa desconfiança, tipo, o que está fazendo com essa gordura, a gente está fazendo se for o caso, porque essa é uma situação comum entre casais que se separam e que ficam discutindo essa coisa de quanto a criança precisa por mês, porque não quer dar dinheiro para a ex-mulher. Tipo, eu tenho que sustentar meu filho, não tenho que sustentar minha ex-mulher. Né? Fica sempre essa discussão, e é uma discussão muito grande, se arrasta por anos muitas vezes, né? Se de repente existe isso e ele tem esse dinheiro, né, não precisa ficar, não é porque ele está precisando do dinheiro de volta, né? Ele podia fazer isso, uma sugestão de repente. Vamos fazer uma previdência, vamos guardar esse dinheiro, vamos deixar essa gordurinha para ela mostrar e provar por A mais B que o dinheiro não está indo para ela. Eu, sendo Wesley Safadão, ganhando o dinheiro que ganho, e tendo feito o que fez com a ex-mulher, sim, né? Eu acho que por uma questão moral, eu tô falando o que eu faria. Até de reparação, eu falo assim, né? olha, deixa, continua pagando isso daí. Até de reparação, é verdade. Porque assim, é por uma questão moral, gente. Assim, ontem a gente pediu aqui para vocês aí de casa, compartilharem com a gente histórias de chifre por conta daquela dupla divertida que veio aqui, né? Histórias pesadas, viu, Gabi? A gente recebeu cada história maluca aqui. Histórias pesadíssimas. Não maluca, assim, mas cada história pesada que é difícil de compartilhar. Então, assim, só quem passou por um caso de traição
sabe a dor que é estar nesse lugar de pessoa traída. Ainda mais ela, que tinha acabado de ter um filho, pegar ele numa mentira arquitetônica, assim, sabe? Uma mentira surreal. O cara fingir que tinha show e aí ela pega ele saindo do motel com o amante, né? Enfim, destruiu a cabeça dessa mulher. Destruiu a questão da autoestima dela, porque ela tinha acabado de ter um filho. E toda mulher, quando acaba de ter um filho, sabe que demora para se recuperar, é um momento muito sensível. Nossa Senhora. Imagina tomar... Ai, gente, ser traída num momento como esse, pelo amor de Deus. É um momento em que a mulher precisa muito da companhia do companheiro, né? Da companhia do marido. Enfim, é um momento muito delicado. Então, assim, por uma questão moral... Momento nenhum é bom tomar chifre, né? Mas acho que nesse momento que a gente tá com os hormônios... Nossa Senhora. Só por uma questão moral mesmo, assim, sabe? Se eu fosse o Wesley Safadão, não tô falando que ele é imoral ou amoral, tá, gente? Tô falando assim, que se eu tivesse feito o que o Wesley Safadão fez, eu falaria, olha... Por uma questão de consciência, você deixaria quieto, fica, né? Fica com esse dinheiro. E se viesse... É porque é meu filho... E se viesse a atual mulher espezinhar... Minha filha, pelo amor de Deus, não se mete nessa história. Não se mete. Tipo, você tem de tudo. Tô supondo, porque ontem nessa semana... a gente fica no campo da suposição porque ele não fala nada, então a gente fica sem saber qual é o outro lado. Muita gente começou nas redes sociais falar que isso tudo é por causa da Tiane Dantas, a atual mulher do Wesley Safadão, que deve estar ficando ali na orelha do Wesley e tal. A gente não sabe porque ninguém se posicionou, mas assim, é um momento em que ele, como ele tá assim no centro das atenções dessa história, ele deveria se posicionar. E se posicionar de um jeito em que a imagem dele não fosse corrompida e também o entorno não fosse prejudicado para não dar mais falatório, né? Então, assim, 10 mil reais, vamos combinar, Safadão? Quando vai ser então a audiência? Ele conseguiu adiantar para quando? Desculpa, ele conseguiu antecipar aqui para o dia 27 de julho, no Fórum de Fortaleza. Estava marcado vocês para o vão dia 28 falar sobre isso então, no final das minhas férias. Depois eu vou querer saber, você me conta tudo quando eu voltar. Né, amiga? Tá bom. Mesmo porque, gente, acho que eu não falei isso durante a semana, né? Vamos falar agora. Esquecendo de comentar. Eu saio de férias agora. Ai, que gostosinho. Pois é. Sem voz e tudo, mas eu vou. Quando voltar, volte com voz, pelo amor de Deus. Com certeza, dá tempo. 2 semaninhas, gente, de saudade de vocês. E a Marise vai ficar aqui, lindona, maravilhosa, curtindo muito com vocês, né? Curtindo a Revista da Cidade, como ela faz maravilhosamente, tá bom? Então, 2 semaninhas de descanso. No final, a gente se despede direitinho, tá? Vamos só fazer uma atualização aí da história do Wesley Safadão? Porque o Mate me passou aqui uma entrevista que o Safadão deu lá pro pessoal do TV Fama. Já tem alguns dias. Ainda a respeito dessa história, da pensão e tudo mais. O Safadão, né, nessa entrevista que ele deu, falou que, na verdade, a questão dessa briga com a Milady está surgindo por conta da escola em que ela quer que o Yuji estude. Então é o seguinte, atualmente o Yuji estuda na mesma escola que a irmãzinha dele. E para o Safadão é importante que os dois estejam próximos, juntos e enfim, tenham um convívio mais intenso, né? Porém, essa escola fica aí a uns 30, 40 minutos lá da casa onde a Milady mora atualmente. E a Milady estava querendo transferir o Yuji de escola para uma bem mais próxima da casa. Só que o Wesley Safadão se opôs a isso, né? E para isso, segundo ele teria oferecido um motorista para levar o menino, né? Levar e buscar para que ela não perdesse o tempo dela. A questão é que a Milady, segundo também uma entrevista que ela deu, ela falou que assim, ela estava colocando o menino numa escola excelente lá de Fortaleza e que ela não se opôs a essa oferta do Wesley Safadão de pagar um motorista para levar e trazer o menino. Só que ela queria contratar um motorista treinado, um policial, para fazer o transporte do menino com segurança, porque afinal de contas, gente, a gente está falando de um filho de Wesley Safadão. Então, assim, não é qualquer motorista que pode levar e buscar o menino, tem que ter segurança sim, porque a gente sabe que esses filhos de artistas, eles sofrem risco, né? E, enfim, é um trajeto muito longo. Imagina, 30, 40 minutos dentro de uma cidade grande, é um baita de um trajeto. Então, assim, ainda mais sabendo onde a Milady mora, a escola do menino e tudo mais, pra vir alguém aprontar alguma coisa, é 2 palitos. Então, a Milady estava preocupada com isso. E ela fez aí a cotação do segurança, do motorista, né, dentro do perfil que ela queria.
Só que aí o Wesley Safadão não quis pagar o valor que ela havia pedido. E aí, então, eles estão nessa treta. Só que o Wesley Safadão, nessa entrevista, ele tratou de colocar panos quentes. Falou, olha, não quero confusão com ninguém. É um detalhe que a gente está acertando. Só que aí agora corta para esse lance da pensão, que ele está pedindo revisão e etc. Que aí já é um pouco mais, como posso dizer, mais problemático, né? Mais problemático. Eu acho que não seria uma coisa tão simplesinha assim se... Pra ter todo esse estardalhaço, assim, sabe? Porque as pessoas estão bem revoltadas com ele aqui, viu, Gabi? A gente já vai falar de outra coisa, mas a Alessandra, por exemplo, diz que o Safadão tá fazendo jus ao nome, ele tem obrigação sim com a Milady, foi esposa dela por 8 anos e tal, é o que a gente tá falando, né? Uma questão moral, até pelo tudo que ele causou, né? Exato. Na vida dela e tudo mais. Que a Gleice tá falando que já tá dando nojo, por exemplo, essa história do Safadão. Ela tá dizendo que, no caso, ela acha que os dois estão errados. Se ela fosse tão boa mãe assim, não estaria expondo o filho dessa maneira. Sei lá, por outro lado, também fica difícil conseguir alguma coisa se você não faz um estardalhaço, né? Exato, se você não expõe a pessoa, né? A gente tem que avaliar por esse lado também, né, Gleice? Sei lá, Cleice é o nome dela, na verdade. Enfim, tá todo mundo aqui falando, ó, nossa, adorei que vocês disseram, por uma questão moral, a Simone tá dizendo. Realmente, né, uma questão que vai além, né? A gente nunca não sabe o que acontece ali, no que aconteceu entre eles e tudo, mas pelo que a gente sabe da história... Ela sofreu demais, né? Ela passou por situações... Gente, pelo amor de Deus, bebê de né? 1 ano, passar por tudo isso, realmente não é brincadeira, não. Pelo amor de Deus, mas enfim... Vamos continuar acompanhando, né? Sim, vamos. A gente traz novidades pra vocês. O que mais? Vamos falar de novela mexicana, gente. Oba, Tem a trilha aí vamos pronta, lá. Galdino, Cadê a pra trilha, nossa Gal? novela mexicana. Faz tempo, né? Qual delas? Zilu Camargo. Olha! Pois é. Foram perguntar pra ela por que ela ainda se apresenta como Zilu Camargo, sendo que ela já se separou há alguns anos do Zezé de Camargo, ou seja, ela não é mais uma Camargo. A Zilu deu uma resposta maravilhosa, gente, maravilhosa, que eu acho que põe fim também a essas picuinhas aí que o pessoal fala em relação ao sobrenome dela. Ela falou o seguinte, olha, eu acho até engraçada essa pergunta. É tão simples. Eu uso Camargo porque os meus filhos são Camargo, os meus netos são Camargo e na história da minha vida tem Camargo. Não sei por que as pessoas se incomodam tanto com isso. Se faz parte do meu livro chamado Vida, por que arrancar essa página? A história ficaria incompleta. Vamos desapegar desse detalhe e vida que segue. É aquela história que a gente estava comentando ontem, né? Do atual reclamar da foto do ex, tá lá no Instagram e etc. A gente faz parte da trajetória da pessoa, né? Eu acho que quem tem que decidir isso é a própria pessoa, claro, no caso a própria Zilu. Se incomodar a ela, tudo bem, ela muda, senão, imagina só você ficar décadas da sua vida tendo um nome, aí depois você vai lá e ser obrigado a mudar esse nome, depois de tanto tempo, deve ser tão difícil, né, se acostumar com uma nova realidade. Nossa, menina, tem uma cantora que eu adoro, né, que eu acho que você até conhece, que ela é jurada daquele reality show, o The X Factor, o britânico, que é a Cheryl Cole. Ai, ela é linda. Ela é maravilhosa. Nossa, que mulher linda. E ela ficou conhecida como Cheryl Cole, porque ela era casada com um jogador chamado Ashley Cole. Só que aí, eles terminaram, porque ela também descobriu, né, umas puladas de cerca nervosa. Ela manda pra gente seu relato, Cheryl. Né? E aí ela se casou com outro rapaz, que era um francês lá, que o sobrenome dele era Fernandes Versini. E aí ela mudou o nome dela para Cheryl Fernandes Versini. Aí, falei, nossa senhora. Quem é aí você, ela né? terminou com esse cara. Eita, lá em casa. E ela se casou com o ex One Direction. Só que aí, nesse vai e vem, ela ficou só como Cheryl. Já pensou se ela tivesse mudado para Payne, Cheryl Payne, né? Que era o sobrenome que é o sobrenome do ex One Direction. Porque agora, faz 2 semanas, eles se separaram. Eita. E aí já... Ela tem que parar com isso, hein? Exato, então agora é só Cheryl. No caso da Zilu aqui, gente, foi Camargo durante tantos anos, o pessoal conhece ela como Zilu Camargo. É tipo, é que nem o Zezé de Camargo mesmo. O pessoal não fala assim, oi Zezé, e aí Zezé de Camargo? Né? Tipo, já é o nome e sobrenome junto, né? É tipo a Sandy, você não chama ela só de Sandy. E aí Sandy Júnior? Fica uma coisa só, né? Depois de um tempo, né? Pois é, fica uma coisa só. Então assim, deixa ela continuar como Camargo, gente. Fez mais de 30 anos da vida dela, ela é assim, então... É melhor a gente ficar com o nome de batismo mesmo, né? Se for virar artista um dia, porque assim não fica com essa confusão. Exatamente, né? exatamente. Bom, segue então o não baile. se incomodem mais com o nome da Zilu, vai ser Zilu Camargo mesmo pro resto da vida. Exato, parem de se incomodar porque ela tá plena. Ela tá ótima. Tá namorando, tá feliz? Tá namorando, viu? Tá felizona. O rapaz lá parece que não tá... Esse rapaz que ela tá agora não tá dando nenhum chabu pra ela, então ela tá felizona aí, viu? Eu tô tentando abrir aqui a nossa...
difícil atualizar aqui, porque ele não consegue trazer. Eu vou pegar, então, no telefone, fica mais fácil. Do que, meu amor? As histórias de ontem, que a gente não comentou com a galera. A gente pediu as histórias, Histórias cabeludas? Histórias difíceis da vida. Já que, enquanto você vai preparando aí, deixa eu contar essa Vai lá, outra história claro. que tem um pouco a ver. É novela mexicana ainda, só que uma outra novela mexicana, né, Gal? E aí, a gente segue aí falando sobre Chimbinha e Joelma. Na verdade, sobre Chimbinha. Porque ontem começou a circular na internet aí uma história de que o Chimbinha, ontem não, foi essa semana, de que o Chimbinha estaria casado com a amante dele, a Kathleen, Karen Kathleen. Pois é, só que aí, fato é que eles não estão casados de papel passado. Toda essa história surgiu por conta de um amigo aí do Chimbinha, né, o apresentador J. Moraes, que encontrou o Chimbinha e a Karen em um evento, e aí posou com eles e colocou assim na foto, né, com o amigo Chimbinha e a sua belíssima esposa Karen, colocou ele na legenda. E aí todo mundo começou a especular, nossa, estão casados, tal, como assim? Chimbinha casou com a amante, etc, etc. Bom, aí Chimbinha veio a público explicar que não está casado de papel passado com a Karen, embora eles vivam juntos sob o mesmo teto. Curioso é que eles vivem juntos sob o mesmo teto, no mesmo teto em que o Chimbinha dividiu com Joelma. Então, Karen está ocupando o posto deixado por Joelma. Fora isso, Karen não é simplesmente a nova companheira de Chimbinha, não. Ela ainda é empresária e produtora do Chimbinha, da nova fase da carreira dele. Vamos ver, né, como é que vai ser essa nova fase aí da carreira do Chimbinha. Vamos ver se ele vai conseguir se reerguer, né? Porque depois que ele se separou lá da Joelma, depois que ele saiu do Calypso, né? Tudo que ele fez foi flop atrás de flop, gente. Então. Nada deu certo. Só para vocês terem uma noção, a casa em que ele mora, né, atualmente com a Karen, ela tem 6 mil metros quadrados, gente. É um baita casarão. Caramba. E está avaliado a casa está avaliada em 8 milhões de reais. Gigante. Bom, Chimbinha, se você está feliz é isso que importa, né, meu querido? Um abraço para você e para Karen, sejam felizes e trabalha bastante, que você consiga se reerguer profissionalmente, né? É isso aí. Podemos comentar, diretor, algumas histórias aqui que a gente pediu ontem, né, dos chifres, ficamos em débito com vocês. É o seguinte, ó. Tem um querido compartilhou a história dele aqui, ele chama Rod Dumont. Ai, ó, gente, assim, a gente só vai contar essas histórias cabeludas ou fofinhas... Porque as pessoas porque estão vocês expuseram, hein? permitindo, publicando aqui, a gente pediu, né? Então, se tá aí nas redes sociais, a gente já parte do princípio de que é pra falar aqui no ar. De que pode, tá? Mas a história dele é muito triste, gente. Ele tava tratando um câncer de intestino e descobriu a traição, né? Da ex, no caso, aqui. Nossa. Eram casados por 3 anos e tal. Ela abandonou ele no meio do tratamento. Você já imaginou, gente? Aliás, a história é tão pesada do Rod, deve ser, que tem vários replies aqui dentro do nosso... As pessoas se compadeceram muito, porque realmente é uma história muito, muito triste, muito terrível. Nossa, Rod. E aí, né, que fica aquela mensagem do universo, né? Não foi uma separação, acho que foi um livramento nesse caso, né? Livramento. Porque uma pessoa como essa não era pra estar do teu lado mesmo. Não né? mesmo. Zero amor, zero tudo ali, Deus me livre. Olha, espero que você esteja bem, viu? A gente também se emocionou com a sua história. Espero de verdade que você esteja bem agora, que tenha passado esse episódio triste da doença, da separação. E ele diz que né, ele tem um filho hoje, um menino, que ele é muito feliz do lado dele, muito feliz por ser pai desse anjo. Que bacana, né? No fim, os males que trazem, né? Que impulsionam pro melhor, né, gente? Ele tá dizendo aqui que o único chifre dele foi meio triste, foi bem triste, com certeza. Bem triste, mas... A vida trata de trazer coisas melhores para nós, né? Com certeza, com certeza. A Maísa, olha a história dela. Lá vem. Fui na porta da gráfica, onde ele trabalhava, esperei umas mulheres sair. Perguntei para elas, vocês conhecem fulana? Aí elas disseram que não. No sábado, eu peguei e fui de novo na porta da firma. Só que era a hora do almoço. Eu passando pela praça vi os dois juntinhos conversando. Acredita que a fulana que eu perguntei se conhecia a fulana era a fulana? Aí eu bati 2 vezes, uma pela mentira, outra pela sacanagem. Bateu! Desceu a mão! Maravilha. Não deixou barato não, Maísa, gente. Bom. Fala sério. Olha só a Gá, deixa eu ver aqui o nome dela. Gabi. Meu ex nunca assumiu a traição. Tem gente que mente até o fim, né? Nossa. Por mais que você chegue com prova, praticamente o carimbo, a assinatura da pessoa, naquela situação, naquele flagra, a pessoa continua mentindo, né? Que loucura, gente. Mas ela stalkeou, é assim que fala, né? Stalkeou o Orkut. Orkut, gente.
Olha Faz como a tempo, história hein? é antiga, graças a Deus, ela colocou em parênteses. Da moça. E ela tinha feito uma viagem para Bonito, no Mato Grosso do Sul. E quando chegou na casa dele, tinha uma lembrancinha de onde? De onde era a lembrancinha que tinha lá na casa dele, do ex? Que Meu bonito! Deus. Ah, pois é, né? Até hoje ele tenta se aproximar, mas ela não aceita nem o mínimo contato. Pessoa tóxica, a gente deve evitar. É o Eu que ela tá também. dizendo aqui. Daqui a pouco tem mais, tá, gente? Porque tem mais outras histórias aqui pra gente Depois compartilhar. eu vou sobre compartilhar traição. uma também. Olha, que o Rafa tá dizendo que o amigo dele... Olha, ele falou até o nome do amigo. Ai, gente, não vou falar porque é amigo. Se fosse história sua, tudo bem. Aí não vou falar, Colocou não. na fogueira. Diz que é o famoso chifrudo elétrico. Você falar pra ele, cara, você tá ligado, você tá sendo traído. Ele falou, eu tô ligado. Chifrudo elétrico. Ai, muito bom. Ai, ai. Ele responde, tô ligado, tô ligado. Se ele tomar mais 2 chifres, ele vai ficar com anorexia. É, ele vai se queimar, né, no fim das contas. Maravilhoso, chifrudo elétrico. Ah, essa foi ótima. Eu não vou falar o nome do amigo, não, né? Mas eu vou entrar pra Ai, ver. ai. Ai, muito bom. Ah, tá, por causa do chifre detox, entendi, anorexia. Ele vai emagrecer tanto, coitado. Entendi. E essas histórias pesadonas aí? Então, quer contar mais uma enquanto eu contar. procuro Eu aqui? só vou dar uma mordida aqui no Ai, meu não é aqui, é aqui que eu tenho que ver. Ai, gente, como tá bom esse Tá bolo, demais, né? socorro, Ai, Ana que coisa Paula. maravilhosa eu vou ter que fazer, não vai ter jeito. Muito bom. Bom, Vamos falar de quem eu falei que agora? aqui a gente ia falar um pouquinho também sobre separações. Ah, E aí a gente eu ouvi tem... falar daquela cantora que, nossa, Então, ela... Vamos tá falar da pouquinho cantora tempo. primeiro. Vamos falar da cantora primeiro, depois eu falo essa outra aqui. Tá. Que é a Paula Fernandes, gente. Acabou. Eita, acabou o namoro da Paula Fernandes. Rapidinho. 5 meses. 5 meses É. somente durou Bom que descobre logo que o não dá namoro certo. da Paula Fernandes com o Cláudio Mello, que é o empresário e editor de revistas, Cláudio Mello. Bom, durou só 5 meses, eles já tinham feito várias viagens, várias coisas juntinhos, só que não deu certo aí o relacionamento e eles seguem cada um a sua vida. Aí a assessoria da Paula disse o seguinte, ó, a Paula é muito discreta quanto a isso, seus namoros, mas sim tem um tempo que o sentimento de amizade e carinho prevaleceu entre eles, disse a assessoria da Paula. Ela falou assim ainda, olha, agora a cantora segue focada na estreia da turnê Jeans, que estreia no dia 17 de agosto no Rio de Janeiro, tá? Bom, a Paula Fernandes e o Cláudio foram vistos pela primeira vez em fevereiro, tá? E aí, no mês seguinte, eles já estavam fazendo uma viagem super pop e romântica por Londres. Ai, meu Deus do céu. Delícia. Nossa, quero um mozão que me leve pra Londres logo assim, ó. No Coisa primeiro boa, né? mês, gente. É, Mozão que leva assim no primeiro mês pra uma viagem romântica a Londres. maravilha, né? Onde acha a Paula Fernandes? Não é pra qualquer um, não. Não é mesmo? Ultimamente tô indo nem pra Tuiuti, gente. Mas vamos lá, vamos falar. E a Paula Fernandes vale lembrar também que ela teve outro namoro badaladíssimo faz pouco tempo. Foi com o Thiago Arancan, né? É. Com o tenor da tia, Tenor, né? a tia deu uma, né? Deu uma Tia. investida ali, mas não deu A muito certo pra tia, não. investiu, é paixão, é crush da tia. que amor, E eles também fizeram... Oi, que amor, não é mais amor, não, agora já era. Já era, tia. Mas Nesse ele caso, tá né, disponível, viu, tia? Vale dar uma insistida É, aí no de tenor, repente- no antenor. Investir agora no Antenor pode funcionar, né? É verdade. Agora que ele tá descompromissado. Invista no antenor, tia. Ai, que bacanudo! Maravilhoso. E, enfim, eles também fizeram algumas viagens românticas pela Europa e tudo mais. É bom, né, que a Paula Fernandes é das minhas, assim, né? Se apaixona e vai viajar. Vai viajar, mas tem coisa melhor. Né? Não só fortalece, né, a coisa da paixão, conhecer Nossa, lugares, uma delícia, né? né? Que delícia. Olha, que pena que acabou, guarda aí. Que pena que Fazendo acabou. a fila andar. Pois Ou eu é. com a fila disponível, né? Seguinte, vamos de mais histórias aqui, Gabi? Vamos de mais histórias, gente, porque vocês mandaram cada história de chifre que a gente tá impressionado, hein? Agora cadê? Ah, tá aqui. Tá aí? É, ele saiu do lugar onde estava. Tem histórias muito boas, né, gente? Fala sério. De pessoas que, inclusive, deram a volta por cima. Sim, eu acho que esse aqui é o mais importante, né? É. Numa situação triste como essa, dar a volta por cima, conseguir encontrar algum meio de encontrar a luz novamente, né? Porque é Exatamente. muito triste ser traído, gente. Do chifrudo elétrico eu já falei, né? Sim, do chifre do elétrico já. O chifre do elétrico é maravilhoso, gente. A Mari tá dizendo o seguinte, ó. Já levei chifre depois de um namoro de 9 anos e um casamento de 2 anos e meio. Do nada ele resolveu terminar.
Foi muito difícil pra mim pela traição. E se não tava legal pra ele, ele não lutou por nós, simplesmente jogou tudo pro alto. Já faz muito tempo e está super superado por mim. Agora vejo que não era pra ser mesmo, né? O que deixou triste foi a maneira como aconteceu, que foi jogo sujo da parte dele, né? Sim, sim, sim. Olha só, eu fui chifrada 3 vezes em relacionamentos diferentes. Gente, essa Vamos tá pedir música no Fantástico, Sol? desintoxicada. Vai pedir música aqui no Revista, então, hein? Ô, Sol, que dó. Ela perdoou os demais, mas como diz o ditado, chumbo trocado não dói. Quer dizer que teve troco? Ai, ai, ai. Bom, a Olga tá dizendo aqui, ó. Não fui coroada com um chifre, porém uma amiga, entre aspas, a quem confiava, me abria algo difícil, pois sou muito reservada. Fiquei destruída quando soube que espalhava para todos no ambiente de trabalho. Hoje agradeço, me fortaleceu, aprendi a selecionar as pessoas. Esse tipo de traição também é ruim, né? Traição de amizade. É verdade. Eu detesto isso, gente. Ah, Márcia, chifre, quem não tomou também tem provas, mas que tomei. Então. Acho que por isso não emagreci, não achei as provas. Será que só emagrece quando descobre? Enquanto não tá sabendo, a gente não sofre, né? Então, exato. A do Orkut eu já falei. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Gente, histórias muito boas, fala sério. Que dó, né? Que dó de quem toma chifre, assim. Dá tempo de alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Deixa eu falar então uma fofoca rapidinho aqui, gente. Vamos falar dessa entrevista que o Bira, lembra do Bira? Trabalhava lá na banda do programa do Jô Soares, foi sexteto, foi quinteto, foi quarteto. Enfim, o Bira deu uma entrevista bastante emocionada lá pro Danilo Gentili, no The Noite da SBT, falando sobre o fim do programa. Gente, olha a frase dele. O Jô foi um dos maiores amigos que eu fiz na minha vida. Eu sinto muita falta. Minha mulher fala que eu não estava preparado para o término do programa. E não estava mesmo. Olha essa fala aqui, olha. Tomei um soco no queixo que ainda não levantei. Eternamente eu vou sentir falta. Foi um grande amigo, eu aprendi muito com ele, disse aí o Bira sobre o fim do programa. E é verdade mesmo, né? O Bira trabalhou durante anos com o Jô Soares, foi um parceiraço aí do Jô, né? Amigo pessoal e tudo mais. E agora, com o fim do programa, o Bira tá sem trabalhar na televisão, né? O Bira faz shows em casas noturnas aqui de São Paulo. Eu já fui num bar super legal em que ele tava tocando uma vez. Enfim, um artista bastante querido por muita gente. Só que aquela rotina de programa não tem mais. E ainda mais, depois de tantos anos, né? Você acaba se acostumando a encarar o trabalho mais como, sei lá, uma relação de amizade. Sim, imagino que ele devia casa. ter, sim. Então é triste, né, esse tipo de ruptura, ainda mais ele ainda não conseguiu se erguer. Não, ainda mais porque ele via lá o trabalho dele na Globo não como um trabalho, mas como um divertimento, né? Uma extensão da casa, com certeza, né? Tá certo, gente, deixa eu me despedir então de vocês. Vai ficar uma saudade gigante, com toda certeza, mas 2 semaninhas passam muito rápido. Voando, amiga. Logo, logo eu volto, então... Férias, 2 semaninhas pra curtir com as crianças, depois eu tô de volta com toda certeza com as baterias recarregadas, né, Gabi? Por favor, aproveite Vou levantar pra dar beijo. Muito. Ai, vai dar muita saudade. Muita. Bastante. Obrigada, amor. Se divirta e a gente vai estar aqui, gente. Segundo ano, eu e Marisa Dalino, aqui no Revista da Cidade. Um beijo Descansa, gigante. pelo amor de Deus, tá? E claro, não preciso nem pedir, né? Vocês vão cuidar da Marisa com toda certeza, com todo o carinho que ela merece também. E você de casa também, tá bom? 2 semaninhas eu volto. Beijo, Má!